que você acharia se eu revelasse que a chave para a abundância se encontra em apenas 3 simples cravos? Imagine um dia normal, o sol brilhando lá fora, mas você sente um peso interno que dificulta cada passo. Observa como o mundo avança ao seu redor, mas se sente estagnado, como se algo bloqueasse seu caminho em direção aos seus sonhos mais profundos. Você já tentou de tudo: ações, afirmações e até técnicas de meditação avançadas, mas parece que nada dá resultado. Você se pergunta por que é tão complicado atrair a abundância que tanto anseia. Se você está procurando uma forma simples e eficaz de melhorar sua situação financeira e atrair abundância para sua vida, escreva nos comentários. Rompo o ciclo da escassez e abro as portas para a abundância agora. Hoje vou compartilhar com você uma prática espiritual fascinante que tem cativado milhares por sua simplicidade e eficácia: o poder dos 3 cravos. Eu havia passado meses em uma angústia silenciosa. Cada manhã acordava com o mesmo peso no peito, essa sensação de estar preso em um ciclo que não conseguia romper. Não era apenas a falta de dinheiro, era algo mais profundo. Era como se uma força invisível bloqueasse cada tentativa, cada esforço, cada oportunidade. Eu via como os outros avançavam, como prosperavam, enquanto eu permanecia no mesmo lugar, observando de fora. Tentei tudo o que conhecia. Trabalhei mais horas, busquei novas oportunidades, até mudei minha forma de pensar. Mas nada mudava. O dinheiro chegava e ia embora imediatamente, como água entre os dedos. As contas se acumulavam, as dívidas cresciam, e eu continuava preso nessa roda interminável. Lembro com clareza do dia em que tudo começou a mudar. Era uma terça-feira à tarde, um desses dias cinzentos onde o céu parece refletir seu estado de ânimo. Havia recebido outra carta de cobrança, outra ameaça de corte de serviços, outra confirmação de que meus esforços não estavam funcionando. Sentei no sofá da minha sala e senti como o desespero se instalava em cada canto do meu corpo. Não era apenas cansaço físico, era um esgotamento da alma, uma fadiga que vem de lutar contra algo que você não consegue ver nem nomear, mas que sente com cada fibra do seu ser. Naquela tarde, sem um plano particular, saí para caminhar. Precisava de ar, precisava me movimentar. Precisava de algo diferente das 4 paredes que pareciam se fechar sobre mim. Meus passos me levaram ao bairro antigo da cidade, essas ruas estreitas onde o tempo parece ter parado décadas atrás. Livrarias velhas, lojas de antiguidades, comércios que sobrevivem mais por tradição do que por rentabilidade. Entrei em uma dessas livrarias, daquelas que cheiram a papel velho e histórias esquecidas. Não procurava nada em particular, apenas um refúgio momentâneo do peso que carregava. Foi ali que o vi. Um ancião sentado em um canto, cercado de livros empilhados, lendo com uma concentração absoluta. Vestia roupas simples, mas dignas, e havia em sua presença algo que contrastava com o caos da minha mente. Uma quietude, uma paz que parecia emanar dele como um campo invisível. Me aproximei sem saber por quê, atraído por essa calma de que tanto precisava. Ele ergueu o olhar quando parei diante dele, e seus olhos, profundos e serenos, me observaram com uma familiaridade desconcertante, como se me conhecesse desde sempre. Não sei como começou a conversa. Talvez tenha perguntado o que ele lia, talvez tenha sido ele quem falou primeiro. Mas em pouco tempo me vi contando minha história, algo que jamais fazia com estranhos. Falei sobre minha situação financeira, sobre a sensação de estar amaldiçoado, sobre como cada tentativa de seguir em frente parecia se chocar contra um muro invisível. Contei sobre as noites sem dormir, sobre a vergonha de não conseguir cumprir com minhas responsabilidades, sobre o medo constante que havia se tornado meu companheiro silencioso. Ele escutou sem interromper, assentindo ocasionalmente, e quando terminei, permaneceu em silêncio durante o que pareceu uma eternidade. Depois falou:
E suas palavras foram como um raio de luz atravessando a névoa. O dinheiro não foge de você. Você o rejeita sem saber. Sua casa, seu espaço, sua energia estão fechados. E o que está fechado não pode receber. Essa afirmação me atingiu com a força de uma verdade que havia estado negando. Ele me explicou que durante sua juventude havia estudado com mestres que guardavam conhecimentos antigos, práticas que se transmitiam de geração em geração, não por tradição cega, mas porque funcionavam. Falou sobre como nas culturas antigas se entendia algo que o mundo moderno perdeu, que nosso ambiente físico e nosso estado interno estão indissoluvelmente conectados, que a forma como organizamos nosso espaço, os objetos que mantemos por perto, a atenção que prestamos à nossa casa, tudo isso cria um campo energético que atrai ou repele aquilo que buscamos. Disse que havia um método específico, uma prática que ele mesmo havia aprendido de um rabino ancião muitos anos atrás, quando atravessava sua própria crise financeira. Um método que envolvia 3 cravos. Não cravos de metal, mas esses pequenos botões florais escuros e aromáticos que se usam na cozinha. Explicou que esses objetos haviam sido venerados durante milênios em diversas culturas, não por superstição, mas por uma compreensão profunda de sua natureza simbólica e energética. O ancião tirou então de seu bolso uma pequena bolsa de tecido e extraiu 3 cravos. Colocou-os sobre a mesa entre nós, e imediatamente o aroma intenso e penetrante preencheu o espaço. Pediu que os observasse com atenção. Eram pequenos, duros, compactos, de uma cor marrom tão escura que parecia preta. Explicou que a forma desses cravos não era acidental. Sua estrutura fechada, como um casulo apertado, simbolizava a capacidade de reter, de concentrar, de não deixar escapar. Seu aroma forte e persistente representava a capacidade de repelir o que não pertence e atrair o que corresponde. Contou que em civilizações antigas, muito antes da era moderna, esses cravos eram tão valorizados que se utilizavam como moeda de troca. Não porque fossem escassos, mas porque representavam algo fundamental, a capacidade de ancorar o intangível no tangível, de manifestar no plano físico o que primeiro existe no plano da intenção. Os comerciantes os levavam consigo, não apenas para temperar seus alimentos, mas como símbolos de prosperidade, como objetos que mantinham viva a intenção de abundância durante longas viagens e transações comerciais. O rabino lhe havia ensinado que nas terras do Oriente Antigo, os sábios observavam a natureza em busca de símbolos que pudessem servir como pontes entre o mundo interno e o externo. E nesses cravos encontraram uma correspondência perfeita. A árvore da qual provém floresce uma vez por ano, produzindo esses pequenos botões que devem ser colhidos no momento exato de maturação. Cedo demais e carecem de potência, tarde demais e se abrem perdendo sua forma característica. Essa janela estreita de colheita os converteu em símbolos de precisão, de timing correto, de saber quando agir. Explicou então o significado do número 3. Nos ensinamentos antigos disse: o 3 é o número do movimento, da ação que rompe a estagnação. 1 representa a unidade, a intenção pura, mas estática. 2 representa a dualidade, a tensão entre opostos que pode paralisar. Mas 3 é o número que gera movimento, que cria uma dinâmica que não pode ser detida. 3 pontos formam um triângulo, a figura geométrica mais estável, impossível de colapsar. 3 dimensões criam o espaço onde vivemos. 3 tempos configuram nossa experiência: passado, presente, futuro. Por isso 3 cravos, disse. Não um só, que seria uma intenção sem movimento. Não 2, que criariam tensão sem resolução. 3, para ativar o fluxo, para romper o padrão de estagnação, para iniciar uma cascata de mudança que se sustenta por si mesma, uma vez posta em marcha. Mas me advertiu com seriedade sobre algo crucial. Isto não é um ato de magia.
disse olhando diretamente nos meus olhos. Não se trata de objetos mágicos que farão o trabalho por você enquanto permanece passivo. Os cravos são símbolos, são âncoras físicas de uma transformação que deve ocorrer primeiro em seu interior. São o lembrete constante de uma decisão que você toma, de um compromisso que estabelece consigo mesmo. Sem essa decisão interna, sem esse compromisso genuíno, os cravos são apenas especiarias na sua cozinha. Perguntou então se eu estava disposto a fazer algo mais que um ritual superficial. Perguntou se estava preparado para observar honestamente minha relação com o dinheiro, com a abundância, com a prosperidade. Perguntou se podia reconhecer as formas nas quais eu mesmo, inconscientemente, rejeitava o que dizia desejar. Não com palavras, mas com ações, com crenças ocultas, com padrões herdados dos quais nem sequer era consciente. Disse que sim, que estava desesperado para mudar, que faria o que fosse necessário. Ele assentiu lentamente e disse: então, começaremos com seu espaço, porque seu espaço externo é o espelho perfeito do seu espaço interno. E se você quer que o dinheiro flua em sua direção, primeiro deve criar os canais por onde esse fluxo pode circular. Durante os dias seguintes, segui as instruções que me havia dado. O primeiro passo, havia dito, era observar minha casa com novos olhos. Não como um lugar onde simplesmente vivia, mas como um organismo vivo que respirava minha energia e refletia meu estado interno. Caminhei por cada cômodo com essa nova perspectiva, e o que vi me impactou: a desordem que havia normalizado, os objetos quebrados que nunca consertava, os cantos esquecidos onde se acumulava a poeira e o desleixo. Tudo isso, percebi, era uma manifestação física da minha relação com a abundância. Descuidada, desordenada, sem atenção consciente. Comecei a limpar, mas não com a pressa superficial de sempre. Limpei com intenção, com presença. Cada objeto que tocava, me perguntava: isso me serve? Isso contribui algo para a minha vida? Ou é apenas peso morto que ocupa espaço onde poderia entrar algo novo? Foi um processo doloroso em certo sentido, porque muitos desses objetos estavam carregados de memórias, por via das dúvidas, de fantasias sobre futuros que nunca chegariam, mas enquanto limpava e descartava, sentia como algo se aliviava dentro de mim também. Uma vez que minha casa estava limpa e arrumada, chegou o momento de selecionar os 3 cravos. O ancião havia sido específico sobre isso. Não qualquer cravo serviria. Deviam ser cravos inteiros, não moídos, porque a integridade de sua forma era parte de seu poder simbólico. Deviam ser da melhor qualidade possível, frescos, aromáticos, porque um cravo velho e sem cheiro havia perdido sua essência, sua força vital. Visitei vários mercados e lojas especializadas. Observei diferentes variedades, segurei diferentes cravos na minha mão, cheirei-os, examinei-os. Finalmente encontrei os que procurava em uma pequena loja de especiarias, administrada por uma anciã que conhecia seu ofício. Eram escuros, quase pretos, duros ao toque, mas com certa oleosidade que indicava frescor. Quando os aproximei do meu nariz, o aroma era tão potente que quase me fez recuar. Intenso, penetrante, medicinal, com notas doces e picantes ao mesmo tempo. Levei esses 3 cravos para casa com a solenidade de quem leva algo sagrado, porque para mim, naquele momento, representavam a possibilidade de mudança, a esperança de romper um ciclo que me havia aprisionado durante tempo demais. O passo seguinte era limpá-los energeticamente. O ancião me havia explicado que cada objeto que passa por mãos humanas absorve rastros das energias, das emoções, dos pensamentos de quem os manipula. Os cravos haviam sido tocados por colhedores, empacotadores, transportadores, comerciantes. Cada um havia deixado uma marca invisível. Antes de carregá-los com minha própria intenção, precisava devolvê-los a um estado neutro, limpo,
receptivo. Preparei um recipiente com água fria e segurei os 3 cravos sob o jato durante vários minutos. Enquanto a água corria sobre eles, fechei os olhos e visualizei como arrastava consigo tudo o que não me pertencia, tudo o que não era parte do meu propósito. Senti como a água levava rastros de outras mãos, de outras intenções, deixando os cravos limpos e virgens. Depois preparei um recipiente maior com sal marinho grosso, esse sal não processado que ainda conserva minerais e oligoelementos do oceano. Enterrei os 3 cravos nesse sal e os deixei repousar durante toda uma noite. O sal, havia me explicado o ancião, é um dos agentes purificadores mais antigos conhecidos pela humanidade. Absorve, neutraliza, devolve, a zero. Durante séculos, foi usado em rituais de limpeza, precisamente por essa capacidade de extrair e conter o que não pertence. Na manhã seguinte, quando o sol apenas começava a aparecer, retirei os cravos do sal, enxaguei-os novamente sob água fria e sequei-os com um pano limpo de algodão, com movimentos lentos e conscientes. Agora estavam prontos para o passo mais importante: carregá-los com minha intenção. Sentei em um lugar tranquilo da minha casa, naquele canto onde a luz da manhã entrava suave e dourada. Coloquei os 3 cravos na palma da minha mão esquerda, fechei-a, formando um punho suave, e cobri essa mão com minha mão direita. Fechei os olhos e comecei a respirar profundamente, levando minha atenção ao centro do meu peito, a esse espaço interno, onde reside a vontade mais autêntica. Com cada inalação, imaginava que absorvia a luz dourada do próprio ar. Com cada exalação, visualizava essa luz fluindo desde meu peito em direção aos meus braços, em direção às minhas mãos, em direção aos cravos que segurava. Gradualmente senti como minhas mãos se aqueciam, como uma energia sutil mas palpável começava a circular. Não era imaginação, era uma sensação física real, como um formigamento suave, como uma vibração apenas perceptível. Enquanto mantinha essa circulação de energia, comecei a repetir minha intenção em voz baixa, como um sussurro rítmico que se sincronizava com minha respiração. Estes cravos ancoram minha decisão de romper o ciclo de escassez. Estes cravos sustentam meu compromisso com a abundância. Estes cravos abrem as portas que estavam fechadas. Estes cravos são o símbolo físico da minha transformação. Repeti essas palavras uma e outra vez, como um mantra, como uma oração, como uma declaração de intenção que se gravava não apenas nos cravos, mas em cada célula do meu corpo. Permaneci nesse estado durante longo tempo. Perdi a noção do tempo. Pode ter sido 10 minutos ou 1 hora, não sei. Só sei que quando finalmente abri os olhos, algo havia mudado. Os cravos na minha mão já não eram simples objetos. Eram extensões da minha vontade, portadores do meu compromisso, lembretes físicos de uma decisão que havia tomado no mais profundo do meu ser. Agora vinha a parte que o ancião havia descrito como a mais importante: decidir onde colocar esses 3 cravos na minha casa. Havia me explicado que o lugar não era arbitrário. Cada espaço da nossa casa tem uma função específica, tanto prática quanto energética. Alguns espaços são de descanso, outros de atividade. Alguns são de entrada, outros de retiro. Alguns acumulam energia, outros a dispersam. Compreender isso e localizar os cravos estrategicamente era crucial para o sucesso da prática. Falou do conceito do canto da riqueza, uma compreensão que se encontra em diversas tradições antigas do Oriente e Ocidente. Se você se posiciona no umbral da sua entrada principal, olhando para o interior da sua casa, e traça mentalmente uma diagonal desde esse ponto até o canto mais afastado à sua esquerda, chegará ao canto da riqueza. Este ponto não é arbitrário. Em termos de fluxo energético, é o lugar onde naturalmente se acumula e concentra a energia que entra pela porta principal. É como um remanso em um rio, onde a água se acalma e se aprofunda.
Identifiquei esse canto na minha casa. Estava na minha sala, atrás de um móvel, e quando me aproximei para examiná-lo, senti vergonha do que encontrei. Estava descuidado, empoeirado, cheio de objetos que havia jogado ali sem pensar. Cabos emaranhados, caixas velhas, papéis sem importância. Era um espaço morto, ignorado, esquecido, e de repente compreendi com dolorosa clareza. Assim havia tratado eu a abundância na minha vida. Havia relegado a um canto escuro, havia coberto com desordem, havia esquecido. Limpei esse canto com uma dedicação que surpreendeu até a mim mesmo. Removi tudo o que não pertencia ali. Limpei cada superfície, até pintei a parede que estava manchada. Quando terminei, esse canto estava transformado, limpo, arrumado, digno. Coloquei ali uma pequena mesa de madeira, simples, mas bonita, e sobre ela um recipiente de cerâmica que havia encontrado em uma loja de antiguidades. Era um recipiente simples, cor de terra, com uma pátina que falava de anos, mas não de descuido. Peguei o primeiro cravo e o coloquei nesse recipiente com a solenidade de quem realiza uma cerimônia sagrada. Enquanto fazia isso, pronunciei em voz alta: este cravo ancora a intenção de atrair e reter a abundância na minha vida. Este canto se converte no ventre fértil onde se gesta minha prosperidade. Que tudo o que entra neste espaço contribua para meu bem-estar econômico e se multiplique para o benefício de todos. Senti como as palavras ressoavam no espaço, como se o próprio ar as recebesse e as sustentasse. Não foi minha imaginação. Houve uma mudança palpável na atmosfera daquele cômodo, como se algo tivesse se estabelecido, como se um acordo invisível tivesse sido estabelecido. O segundo cravo, o ancião havia insistido. Devia ser colocado perto da entrada principal da minha casa. A razão era clara. A entrada é o ponto de intercâmbio entre o mundo exterior e seu santuário interior. É por onde entra a energia, as oportunidades, as possibilidades. Também é por onde sai o velho, o que já não serve, o que deve ir para fazer espaço para o novo. Colocar um cravo ali significa estabelecer uma intenção clara sobre esse intercâmbio, convidar conscientemente a abundância a entrar e permitir conscientemente a escassez sair. Junto à minha porta de entrada, havia uma pequena prateleira onde costumava deixar as chaves ao chegar. Limpei essa prateleira e coloquei ali uma bolsinha de tecido natural que eu mesmo havia costurado. Algo simples, mas feito com intenção. Introduzi o segundo cravo nessa bolsinha e a amarrei com um cordão. Enquanto fazia isso, declarei: este cravo guarda o umbral da minha casa, convida a abundância a entrar e abençoa tudo o que sai. Que cada pessoa que cruze esta porta traga consigo possibilidades de prosperidade. Que cada saída seja uma semeadura que retorna multiplicada. Cada vez que entrava ou saía da minha casa a partir desse momento, essa bolsinha estava ali, lembrando-me da minha intenção. Não era um adorno decorativo, era um guardião silencioso do meu compromisso, um lembrete constante da decisão que havia tomado. O terceiro cravo tinha um destino específico que o ancião havia enfatizado com especial seriedade. Devia ser colocado no espaço onde tomo decisões relacionadas com o dinheiro. Para cada pessoa, este espaço é diferente. Para alguns, é um escritório. Para outros, a mesa da sala de jantar, onde revisam suas contas. Para alguns, até a cozinha, onde planejam seu orçamento. Para mim era minha escrivaninha, esse lugar onde me sentava para enfrentar a realidade das minhas finanças, onde abria as cartas de cobrança com o estômago apertado, onde tentava esticar o dinheiro que nunca alcançava. Essa escrivaninha precisava da energia do cravo para se transformar de um lugar de ansiedade em um lugar de clareza estratégica. Limpei-a completamente, organizei cada documento, criei um sistema ordenado onde antes havia caos. Depois abri a gaveta superior, a mais próxima de onde me sentaria, e coloquei ali o terceiro cravo envolvido em um pequeno pano de linho branco.
Enquanto fazia isso, afirmei com convicção: este cravo desperta a sabedoria financeira que reside em mim. Que cada decisão que eu tome desde este espaço me aproxime da prosperidade. Que veja com clareza as oportunidades que antes ignorava. Que atue com estratégia onde antes havia desespero. Os 3 cravos estavam agora em seu lugar, mas o ancião havia sido enfático em algo. O ritual não terminava ali. De fato, me havia dito, a colocação dos cravos era apenas o começo. Os cravos eram a âncora, mas eu era quem devia navegar. Eram a moldura, mas eu devia pintar o quadro. Eram a semente, mas eu devia cultivar o jardim. Instruiu-me a estabelecer uma prática semanal simples, mas significativa. Cada semana, no mesmo dia e aproximadamente no mesmo horário, devia acender uma vela branca perto do canto da riqueza. Não uma vela qualquer, mas uma vela de cera natural, preferivelmente de abelha se pudesse conseguir. A vela representava a atenção consciente, a presença sustentada. Explicou que o que alimentamos com nossa atenção cresce e se fortalece. O que ignoramos murcha e morre. Enquanto a vela ardia, devia sentar perto do canto durante pelo menos 10 minutos. Não para meditar no sentido formal, mas para estar presente, para observar esse espaço que agora representava meu compromisso com a abundância, para renovar minha intenção, para visualizar, ainda que brevemente, como a prosperidade fluía em direção à minha vida, não com fantasias grandiosas, mas com imagens concretas. Pagar uma dívida, comprar algo necessário sem angústia, ter economias ao final do mês, sentir paz em vez de ansiedade quando pensasse em dinheiro. Também me deu uma instrução aparentemente simples, mas profunda. Cada vez que passasse por qualquer um dos 3 lugares onde havia colocado os cravos, devia fazer uma pausa consciente, ainda que fosse de apenas 1 segundo. Um respiro profundo, um reconhecimento silencioso do meu compromisso. Esta prática, disse, mantém viva a intenção. Sem esses lembretes constantes, a mente se dispersa, os velhos costumes retornam, o compromisso se dilui. Durante as primeiras semanas depois de colocar os cravos, não aconteceu nada espetacular. E o ancião havia me preparado para isso. Havia me advertido que a transformação profunda não ocorre da noite para o dia, que os padrões arraigados durante anos não se desfazem em dias, que o que está fechado há muito tempo precisa se abrir gradualmente, camada por camada, resistência por resistência. Mas algo sim mudou de imediato, algo sutil, mas fundamental. Minha relação com meu próprio espaço. O canto da riqueza, que antes era um lugar esquecido, se converteu em um espaço que eu cuidava ativamente. Limpava-o regularmente, mantinha a mesa arrumada, trocava a água do recipiente onde estava o cravo. Era como se esse pequeno canto tivesse se convertido em um altar, não no sentido religioso, mas no sentido de um lugar de honra, um espaço que declarava fisicamente meu valor, meu merecimento de abundância. A entrada da minha casa deixou de ser apenas um lugar de passagem. Cada vez que cruzava esse umbral, consciente ou inconscientemente, minha mão roçava essa bolsinha com o cravo. E cada roçar era um lembrete: estou comprometido com a abundância, estou aberto a receber, permito que a prosperidade entre na minha vida. Minha escrivaninha se transformou de ser o lugar do estresse financeiro a ser o espaço do planejamento consciente. Cada vez que me sentava ali, sabendo que o 3º cravo estava na gaveta bem diante de mim, minha energia mudava. A ansiedade que antes me paralisava começou a ceder espaço à clareza. Em vez de evitar enfrentar minhas finanças, comecei a abordá-las com uma atitude diferente. Não como vítima de circunstâncias, mas como estrategista da minha própria vida. E com essa mudança interna, começaram a aparecer mudanças externas. Pequenas no começo, quase imperceptíveis. Uma ideia que havia descartado meses atrás, de repente, cobrava sentido.
Um contato antigo me ligava com uma proposta. Um gasto que esperava resultava menor do que o antecipado. Nenhuma dessas coisas era milagrosa em si mesma, mas sua acumulação criava uma tendência, um momentum que antes não existia. Inscreva-se para descobrir mais práticas antigas que podem transformar sua relação com a abundância e atrair prosperidade para cada área da sua vida. Comecei a notar algo fascinante. As oportunidades não apareciam do nada, sempre haviam estado ali. Mas antes não as via, porque minha mente estava completamente consumida pela ansiedade e pela escassez. Era como se tivesse estado vivendo com antolhos, vendo apenas um caminho estreito marcado pelo desespero. Agora, com meu espaço transformado e meu compromisso ancorado nesses 3 cravos, os antolhos estavam caindo. Via possibilidades onde antes só via obstáculos. Um dia, aproximadamente 2 meses depois de ter colocado os cravos, aconteceu algo que me fez compreender verdadeiramente o poder desta prática. Havia uma oportunidade de trabalho freelance que me haviam mencionado semanas atrás, mas que eu havia descartado imediatamente pensando que não me qualificava, que estava fora do meu alcance. Naquela manhã, enquanto realizava minha prática semanal com a vela acesa perto do canto da riqueza, essa oportunidade voltou à minha mente. Mas desta vez, em vez do automático "não posso", surgiu uma pergunta diferente. Por que não? Essa simples pergunta mudou tudo. Percebi que a razão pela qual havia descartado a oportunidade não tinha a ver com minhas capacidades reais, mas com minha autoimagem, com a história que havia contado para mim mesmo sobre ser alguém a quem as coisas boas não acontecem. Decidi, quase como um experimento, contatar a pessoa que havia mencionado essa oportunidade. Para minha surpresa, ainda estava disponível. Apresentei minha proposta, esperando uma rejeição. Em vez disso, recebi uma aceitação entusiasta. Esse trabalho não apenas me deu um respiro financeiro imediato, mas abriu uma porta para uma rede completamente nova de contatos e oportunidades. E tudo havia começado com uma simples mudança de perspectiva, facilitada por um espaço que me lembrava constantemente meu compromisso com a abundância. Os meses seguintes trouxeram uma transformação progressiva, mas inegável. Não fiquei rico da noite para o dia. Essa não era nem a promessa nem a expectativa. Mas o ciclo de escassez havia sido rompido. O dinheiro já não escorria entre meus dedos de maneira inexplicável. As emergências financeiras que antes eram constantes se tornaram cada vez mais raras. Comecei a pagar dívidas que havia considerado impagáveis. E o mais importante, minha relação interna com o dinheiro havia se transformado completamente. Antes, o dinheiro era uma fonte constante de ansiedade, medo, vergonha. Era algo que perseguia desesperadamente e que sempre parecia escapar. Agora, graças a este processo que havia começado com 3 cravos e um compromisso genuíno, o dinheiro havia se convertido em algo que podia fluir naturalmente, algo que podia receber sem culpa e gerir sem pânico. O ancião tinha razão em tudo o que me havia dito. Os 3 cravos não eram objetos mágicos que faziam o trabalho por mim. Eram lembretes físicos, âncoras tangíveis de uma transformação que tinha que ocorrer primeiro dentro de mim. Cada vez que via esses espaços onde havia colocado os cravos, cada vez que acendia essa vela semanal, cada vez que fazia essa pausa consciente, estava reforçando uma decisão fundamental: escolher a abundância sobre a escassez, a abertura sobre o fechamento, a clareza sobre o caos. Com o tempo, desenvolvi uma relação quase afetuosa com esses 3 pequenos cravos, não em um sentido supersticioso, mas em reconhecimento do que representavam. Eram testemunhas silenciosas da minha transformação. Haviam estado ali quando tomei a decisão de mudar. Haviam sustentado o espaço enquanto eu fazia o trabalho interno necessário.
Haviam ancorado meu compromisso quando todo o resto vacilava. Aproximadamente 6 meses depois daquele encontro na livraria, voltei para procurar o ancião. Queria agradecê-lo, queria contar como seu ensinamento havia mudado minha vida. Mas quando cheguei, a livraria estava fechada, com uma placa que indicava que o dono havia se aposentado. Perguntei nas lojas vizinhas pelo ancião, mas ninguém parecia saber de quem eu falava. Foi como se tivesse aparecido exatamente quando precisava e desaparecido quando seu trabalho estava feito. Não sei se alguma vez o encontrarei de novo, mas seu ensinamento permanece vivo em mim. E agora, ao compartilhar esta prática com você, sinto que de alguma maneira honro o que ele fez por mim. Porque esses ensinamentos antigos não estão destinados a ser guardados zelosamente, mas a ser compartilhados com quem está pronto para recebê-los. Se você chegou até aqui, é porque algo em você ressoa com esta prática. É porque reconhece, ainda que vagamente, que há algo além do que tem estado fazendo, uma dimensão mais profunda na sua relação com a abundância. Os 3 cravos são uma porta de entrada para essa dimensão, mas como toda porta, não te leva a lugar algum se não decide cruzá-la. A prática é simples em sua forma, mas profunda em sua execução. Não requer crenças especiais, não demanda fé cega. Só pede presença, atenção, compromisso. Pede que você esteja disposto a observar honestamente como seus próprios padrões internos têm estado bloqueando o que diz desejar. Pede que transforme seu espaço externo como reflexo e catalisador da sua transformação interna. Quando selecionar seus 3 cravos, faça-o com consciência. Não são apenas especiarias que compra no supermercado. São símbolos do seu compromisso com uma vida diferente. Busque os melhores que possa encontrar. Inteiros, frescos, aromáticos. Sua qualidade física é importante porque reflete a qualidade da sua intenção. Um cravo velho, rançoso, sem aroma, é um símbolo fraco. Um cravo fresco, potente, vibrante, é um símbolo forte. Quando os limpar, faça-o com a compreensão de que está preparando o terreno. Assim como um agricultor prepara a terra antes de plantar, você está preparando esses objetos para que possam servir como portadores da sua intenção. A água lava o velho, o sal neutraliza o que não pertence. Estes não são atos supersticiosos, mas atos simbólicos que te ajudam a entrar no estado mental e emocional correto. Quando os carregar com sua intenção, faça-o desde o lugar mais profundo do seu ser. Não repita palavras vazias. Conecte com o desejo genuíno de transformação que vive em você. Sinta esse desejo no seu corpo, no seu coração. Deixe que flua em direção às suas mãos, em direção aos cravos. Esse momento de carga energética é quando estabelece o programa, quando planta a semente de intenção, que depois crescerá com sua atenção sustentada. Quando os colocar nos 3 lugares estratégicos da sua casa, faça-o cerimoniosamente. Não com pompa desnecessária, mas tampouco com descuido. Cada colocação é uma declaração. Você está dizendo ao universo, ao seu próprio subconsciente, às forças que regem o fluxo da abundância: estou pronto, estou aberto, estou comprometido. E depois vem a parte mais importante. Manter viva a prática dia após dia. Acenda essa vela semanal sem falta. Não importa o quão ocupado esteja, o quão cansado, o quão cético possa se sentir em um momento dado. Mantenha o compromisso, porque a verdadeira transformação não vem de atos heróicos ocasionais, mas de pequenas ações consistentes repetidas uma e outra vez, até que se convertam na nova normalidade. Faça essas pausas conscientes quando passar pelos lugares onde estão os cravos. 1 segundo de presença, um respiro profundo, um reconhecimento silencioso.
Esses micromomentos acumulados durante semanas e meses são os que reprogramam seu sistema nervoso, os que mudam seus circuitos neuronais, os que transformam suas respostas automáticas. E mantenha seu espaço limpo, arrumado, consciente. A desordem não é neutra. A desordem é uma forma de caos que bloqueia o fluxo. A limpeza não é apenas estética. A limpeza é uma declaração de respeito por si mesmo, por seu espaço, pela abundância que convida a entrar. Com o tempo, notará que os cravos perdem seu aroma característico. É natural, seus óleos essenciais evaporam gradualmente. Quando isso acontecer, não ignore. É momento de renovar. Pegue os cravos antigos e, se puder, devolva-os à terra, enterrando-os em um jardim ou em um vaso. Cumpriram sua função, sustentaram sua intenção, merecem uma aposentadoria honrosa. Depois adquira novos cravos e repita o processo completo. Limpe, carregue, coloque. Cada renovação é uma oportunidade de aprofundar seu compromisso, de refinar sua intenção, de levar a prática a um nível mais profundo. Lembre sempre que esta prática não é um substituto da ação concreta no mundo físico. Os cravos não pagarão suas dívidas enquanto você dorme. Não farão com que o dinheiro apareça magicamente na sua conta bancária. O que farão é criar as condições internas para que você tome melhores decisões. Veja oportunidades que antes ignorava. Atue com clareza em vez de desespero. Persista onde antes teria abandonado. A prosperidade verdadeira não é apenas uma cifra em uma conta bancária. É um estado de ser, uma forma de se relacionar com a vida. É a confiança de que há suficiente, a certeza de que pode gerar valor, a paz que vem de saber que está no caminho correto. Os 3 cravos são ferramentas para cultivar esse estado interno. São lembretes constantes de que escolheu viver desde a abundância, em vez de desde a escassez. Se sente o chamado para realizar esta prática, comece hoje. Não espere o momento perfeito, ter tudo resolvido primeiro. Comece onde está, com o que tem. Busque 3 cravos de qualidade. Limpe seu espaço. Prepare os cravos com intenção. Coloque-os nos lugares indicados. E depois, sustente seu compromisso dia após dia, sabendo que está participando de uma tradição antiga que ajudou inúmeras pessoas através dos séculos a transformar sua relação com a abundância. Cada dia que honra esta prática, cada vez que renova seu compromisso, cada momento de presença consciente diante desses espaços que guardam os cravos, você está escrevendo uma nova história. Já não é a pessoa presa no ciclo de escassez. É a pessoa que rompeu esse ciclo, que abriu as portas, que permitiu que a abundância fluísse. E essa nova história, escrita dia após dia em ações pequenas mas consistentes, se converte eventualmente na sua nova realidade. Os 3 cravos te esperam. Sua transformação te espera. A abundância que tem estado procurando fora está pronta para fluir em sua direção desde dentro. Tudo o que se requer é sua decisão, seu compromisso, sua presença sustentada. Você está pronto para dar esse passo. Você está pronto para romper o ciclo. Você está pronto para abrir as portas. O caminho está traçado. A prática está clara. Agora é seu momento de atuar, de transformar seu espaço, de ancorar sua intenção, de permitir que a prosperidade que sempre esteve disponível finalmente encontre seu caminho em direção à sua vida. Se este conhecimento te serviu, inscreva-se neste canal para continuar recebendo sabedoria ancestral que pode transformar seu lar e sua vida. Um rabino me ensinou uma prática ancestral para neutralizar aqueles que me desejavam o mal, para me proteger das sombras que eu carregava sem saber de onde vinham e para cortar pela raiz toda inveja, bloqueio ou ataque que estivesse afetando minha vida sem que eu conseguisse explicar com palavras. Se você sente que há pessoas trabalhando contra você, que algo invisível te freia ou que carrega uma energia que não lhe pertence, escreva nos comentários. Corto todo vínculo com meus inimigos e recupero minha paz.
Essa frase é um decreto, uma declaração de que você não permitirá mais que ninguém interfira no seu caminho. Há anos, eu vivia em um estado de alerta permanente. Não conseguia explicar com clareza, mas sentia que algo não ia bem. Havia dias em que tudo se complicava sem motivo. Projetos que caíam no último momento, relações que esfriavam de repente, oportunidades que se desfaziam justo antes de se concretizarem. E o pior de tudo era que eu não podia apontar o dedo para ninguém. Não havia um culpado visível, apenas uma sensação constante de que alguém, em algum lugar, desejava meu fracasso. Tentei ignorar. Disse a mim mesmo que era paranoia, que estava exagerando, que talvez estivesse apenas passando por uma fase ruim. Mas a fase ruim não terminava, ela se estendia, se aprofundava, e toda vez que parecia que as coisas melhoravam, algo voltava a desmoronar. Era como se uma força invisível estivesse sabotando cada passo que eu dava. Foi nesse momento, quando já não sabia mais o que fazer, que encontrei um homem mais velho, um rabino de uma pequena comunidade que conheci quase por acaso. Não fui procurá-lo. Simplesmente, a vida nos colocou no mesmo lugar, no momento exato. Conversamos. Contei a ele o que estava acontecendo comigo, e ele, com uma calma que só a experiência de ter visto muitas vidas atravessadas pelo mesmo tipo de sombra pode dar, me disse algo que nunca esqueci. Você não está louco. O que você sente é real. Há pessoas que podem te afetar sem te tocar, sem falar com você, apenas com o que pensam a seu respeito. Mas também existem formas de cortar isso, formas antigas, formas que funcionam. Ele me falou do vinagre. Explicou que durante séculos, em diferentes tradições, o vinagre foi usado como um elemento de corte, de dissolução, de separação entre o que te pertence e o que outros colocaram sobre você. Não era magia, não era superstição, era um ato simbólico profundo, um gesto que diz ao universo, à sua própria consciência e às forças invisíveis que te rodeiam, que você não está mais disposto a carregar o que não é seu. O vinagre dissolve, o vinagre corta, o vinagre transforma aquilo que toca. E quando você o usa com intenção, quando o combina com outros elementos simples que amplificam seu poder, cria uma ferramenta de proteção tão eficaz que pode mudar completamente a sua realidade em questão de dias. Esse rabino me ensinou um método preciso, um ritual que ele mesmo havia aprendido com seus mestres e que eu pratiquei naquela mesma noite. Não esperei, não deixei para depois. Sabia que se algo ressoava tão profundamente dentro de mim, era porque eu estava pronto para agir, e eu agi. Segui cada passo exatamente como ele me explicou, e o que aconteceu nos dias seguintes foi algo que não consigo explicar totalmente, mas que posso descrever. Minha vida começou a se organizar. As pessoas que estavam me afetando começaram a se afastar sem que eu precisasse confrontá-las. Os bloqueios se dissolveram. A paz voltou. E, pela primeira vez em muito tempo, pude respirar sem sentir aquele peso invisível no peito. Desde então, compartilhei esse método com muitas pessoas. E todas, absolutamente todas as que o fizeram com seriedade, respeito e intenção clara, relataram mudanças profundas, porque esse ritual não atua no plano do superficial. Ele atua no plano das intenções, das energias, dos vínculos invisíveis que nos conectam a outros, mesmo quando não queremos estar conectados. E hoje eu vou te ensinar exatamente o que aquele rabino me ensinou. Vou compartilhar com você cada detalhe, cada passo, cada palavra, porque acredito que, se você chegou até aqui, é porque já está pronto. É porque algo dentro de você sabe que precisa disso. E é porque você merece viver sem carregar a escuridão que outros tentam colocar sobre você. Esse ritual se chama o ritual do vinagre para derrotar inimigos. E, embora o nome possa soar forte, seu propósito é simples: neutralizar aqueles que te desejam o mal, cortar os vínculos energéticos que te drenam e devolver o controle sobre a sua própria vida. Não se trata de atacar ninguém. Não se trata de vingança.
Trata-se de defesa, de proteção, de dizer ao universo que você escolhe a paz e que tudo o que não vibra nessa frequência deve se afastar de você. Mas antes de começar, preciso que você entenda algo fundamental. Esse ritual funciona porque você decide que ele funcione. Não é o vinagre que tem poder por si só. É você, sua intenção, sua clareza, sua decisão de não permitir mais interferências. Os elementos que você vai usar são símbolos, são ferramentas, mas o verdadeiro motor de tudo isso é você. Agora bem, esse ritual requer 5 elementos básicos, 5 coisas que provavelmente você já tem em casa. Não precisa ir a lugar nenhum especial, não precisa gastar dinheiro, não precisa de objetos raros nem complicados. Tudo o que você precisa está ao alcance da sua mão, e isso não é por acaso. Os rituais mais poderosos sempre são os mais simples, porque sua força não vem de fora, vem de dentro. O primeiro elemento é um frasco de vidro com tampa. Pode ser de qualquer tamanho, embora o ideal seja médio, que caiba confortavelmente na sua mão. Pode ser um frasco de geleia, de café, de conservas, do que for. O importante é que seja de vidro, não de plástico. O vidro não absorve energia, o vidro contém, o vidro sela. E neste ritual, o que você vai fazer é prender dentro desse frasco tudo aquilo que está te afetando, tudo o que você precisa neutralizar. Esse frasco será sua cápsula de isolamento espiritual. Uma vez que você feche a tampa, o que estiver dentro ficará preso, sem capacidade de continuar te prejudicando. O segundo elemento é o vinagre. Qualquer tipo de vinagre serve. Branco, de maçã, de vinho, de arroz, o que você tiver. Não importa a marca, não importa o preço. O que importa é que seja vinagre, porque o vinagre tem uma propriedade ancestral reconhecida há séculos em diferentes culturas. Ele corta, dissolve, separa. Sua acidez não atua apenas no plano físico, atua também no plano simbólico. Quando você mergulha algo em vinagre, esse algo começa a se decompor, a se desfazer, a perder forma. E é exatamente isso que queremos que aconteça com as energias negativas que estão te afetando. Queremos que se dissolvam, que percam poder, que se desintegrem até desaparecer. O terceiro elemento é o sal. 2 colheres grandes, bem cheias. Você pode usar sal grosso, sal fino, sal marinho, sal de cozinha, o que tiver disponível. O sal é usado desde tempos imemoriais como elemento de purificação e proteção. Diz-se que o sal seca o que é escuro, absorve o negativo, cria barreiras naturais contra tudo o que tenta penetrar seu campo energético. Neste ritual, o sal não apenas vai limpar, ele também vai bloquear. Vai formar um muro invisível que impedirá que essas energias retornem a você, porque não basta cortar. Também é preciso proteger, e o sal é a sua proteção. O quarto elemento é a pimenta do reino. 1 colher. Pode ser moída ou em grão. A pimenta do reino tem uma função muito específica neste trabalho: devolver. Ela funciona como um espelho energético. Tudo o que tenham te enviado com má intenção, toda palavra envenenada, todo pensamento escuro, toda inveja, todo desejo de te ver cair, será devolvido à sua origem, não a partir do ódio, não a partir da vingança, mas a partir do equilíbrio, da lei natural de que aquilo que se dá, se recebe. A pimenta se encarrega disso, de fechar o ciclo, de devolver o que nunca deveria ter chegado até você. E o quinto e último elemento é uma folha de papel branco, completamente limpa, sem linhas, sem desenhos, sem manchas, e uma caneta ou marcador de tinta preta, não azul, não vermelha, não lápis, apenas preto, porque o preto, no plano simbólico, sela, é acordo definitivo, do que não se apaga, do que fica marcado para sempre. E o que você vai escrever nesse papel será uma declaração final, um encerramento, um adeus. Esses são os 5 elementos, 5 símbolos de poder: um frasco que encerra,
um vinagre que dissolve, um sal que protege, uma pimenta que devolve e uma tinta preta que sela. Juntos, criam uma ferramenta de proteção tão eficaz que pode transformar sua realidade em apenas 3 dias. Agora bem, antes de começar a preparação do ritual, quero esclarecer algo importante. Você não precisa esperar um dia específico. Não precisa esperar a lua cheia, nem a lua nova, nem uma terça-feira, nem um sábado. Você pode fazer este ritual em qualquer dia, a qualquer hora. Por quê? Porque o verdadeiro motor deste trabalho não é o calendário. É você, a sua intenção, a sua decisão, a sua clareza. Se você sente que precisa fazer hoje, faça hoje. Não adie a sua paz. Não dê mais tempo àquilo que está te drenando. A sua proteção começa quando você decide que começa. Dito isso, se quiser potencializar ainda mais a energia do ritual, pode fazê-lo numa terça-feira ou num sábado. Esses dias, em muitas tradições antigas, estão associados ao corte de energias densas e à proteção espiritual. Mas, repito, não é obrigatório. O que importa é o seu estado interno. Se você está pronto, se sente o chamado, se sabe que precisa disso, então o momento é agora. Procure um lugar tranquilo na sua casa. Você não precisa de um altar, não precisa de velas, não precisa de música, só precisa de um espaço onde possa estar em silêncio consigo mesmo, sem interrupções. Desligue o telefone, desligue a televisão, feche a porta se necessário. Este momento é só seu. É um momento sagrado, não porque haja deuses te observando, mas porque você está olhando para si mesmo, porque está tomando uma decisão consciente de se proteger, e isso merece respeito. Pegue o papel branco e a caneta preta. Este é um dos momentos mais importantes do ritual, porque o que você vai fazer agora não é simplesmente escrever, é libertar. É tirar de dentro de você tudo o que vem carregando em silêncio, tudo o que tem pesado, tudo o que tem te bloqueado. Se você sabe quem são seus inimigos, se consegue nomeá-los, escreva-os, um por um, com nome e sobrenome. Não importa se são 10, se são 5, se é apenas um, escreva todos. E enquanto faz isso, não escreva de forma mecânica. Pare em cada nome. Visualize essa pessoa. Lembre-se do que ela te fez. Lembre-se de como você se sentiu por causa dela. Lembre-se das vezes em que sentiu a energia pesada dessa pessoa sobre você. Deixe essa emoção fluir, não a reprima. Se sentir raiva, está tudo bem. Se sentir tristeza, está tudo bem. Se sentir impotência, está tudo bem. Tudo isso que você sente é combustível. É a energia que você vai transformar. Porque o que você vai fazer agora é transformar essa dor em poder. Mas se você não sabe quem são, se apenas sente que há algo escuro ao seu redor, se percebe que há pessoas falando pelas suas costas, que existem olhares carregados de inveja, que há algo te afetando, mas você não consegue dar um rosto nem um nome, então escreva isto: inimigos visíveis e invisíveis. Essas 4 palavras abrangem tudo, cobrem cada sombra, cada presença oculta, cada intenção mal intencionada, dirigida a você, venha de onde vier. Com essa frase, você prende todos, ninguém escapa. Depois de terminar de escrever, olhe para esse papel, leia-o, sinta o peso do que está escrito ali. E agora, prepare-se para o próximo passo, porque o que vem a seguir é um gesto de puro